Olá, sejam bem-vindos à Palavra da Semana da Nova Estação Church. Fiquem agora com o pastor José Milanês. O tema é De Volta à Casa do Pai. Amém? Quantos amam a Deus, diga amém. Pastor Hugo ministrou aqui, sempre nós estamos falando aqui sobre você ser filho ou filha amado de Deus. A ministração que produz um resultado mais poderoso em nossas vidas é aquela que nós mesmos ministramos em nós. Ou seja, aquela que você ouve e você ministra a você. Então ministre para você: eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou vencedor em Cristo. Eu sou hoje, não por mérito meu, mas por mérito de Jesus Cristo, digno da vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Ninguém pode me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nada pode me separar do amor de Deus. Ministre para você todos os dias a palavra de Deus. Isso produz grandes resultados em nossa vida. Mas antes de eu iniciar aqui esse assunto de volta à casa do Pai, quero contar um pouco uma historinha da minha vida, que muitos sabem, mas a maioria não sabe. Em 1962, quem era nascido em 1962? Ninguém era nascido em 1962. Senhor, eu estou bem velhinho. Em 1962, acabado de completar 11 anos de idade. E eu tinha decidido, junto aos meus pais, que eu queria de todo jeito ir estudar, me formar padre. Eu queria ser seminarista, eu queria ser padre. E não foi imposição dos meus pais, foi porque eu queria. Naquela época, querido, não tinha celular, vocês não existiam, nem vocês existiam, não tinha celular, não tinha telefone, tinha telefone sim, mas o telefone era uma coisa muito especial para algumas pessoas. Para você fazer uma ligação de Santa Bárbara do Oeste para São Paulo, você tinha que pedir a ligação 8 horas da manhã, na Tebasa Telefônica Barbarense. Tem isso aqui, Tebasa, e a ligação saía para você às 4 da tarde. E para você ser ouvido em São Paulo, você tinha que gritar que nem doido, e de lá também. E quando eu fiz, ninguém entendia nada. Ok? Naquela época, nem sei se a Anhanguera todinha era asfaltada, eu acho que era asfaltada só de Jundiaí até São Paulo, mas eu queria ir a um colégio, no seminário, eu queria ser padre, e eu fui. E não me arrependo não, sabe? Aprendi muitas coisas boas, mas eu não fui educado pelo meu pai e pela minha mãe. Fui educado no colégio de padre. Por isso eu não reclamo de nada, e a minha educação foi boa. Muito disciplina, comer na hora certa, levantar na hora certa, dormir na hora certa, silêncio absoluto em alguns momentos, em alguns horários. Depois das 9 horas da noite, zero, ninguém falava mais nada. Não tinha esse negócio de ficar ouvindo o jogo, assistindo, mas não tinha televisão, eles tinham que assistir no rádio. E a disciplina séria, os ensinos eram fortes. Mas, só para resumir, nessa história de vida que eu passei lá, a gente vinha de férias uma vez por ano, não existia férias, só no finalzinho do ano, depois do Natal, você vinha para a sua cidade e você ficava até o dia 20, mais ou menos, 20 e pouco, tinha que estar em São Paulo, no colégio, antes do dia 25 de janeiro, que é o dia da Nossa Senhora da Conceição. Então, você tinha que estar lá. Então, em 6 anos, eu vivi com a minha família 120 dias. Pouco, né? Com 11 anos de idade, eu decidi ser padre. Eu tinha uma doença, que era o tal do bronquite ferrado. Minha mãe me protegia mais, eu era raquítico, fraquinho. Mas mesmo assim, eu insisti tanto, era uma moda na época, eu fui para o colégio de padre. Então, guarde bem, 120 dias em 6 anos eu convivi com a minha família. Não recebi a educação do meu pai, estive longe do meu pai por muito tempo, longe da minha família por muito tempo. Em 1962, no final do ano, nasceu minha irmã, eu nem fiquei sabendo quando vim de férias, porque eu não tinha como comunicar. E o que tocava muito a nossa alma, a alma dos outros alunos também, de quem morava longe, tinha gente de longe, de outro estado, era que o meu pai, no caso, a minha mãe era analfabeta,
e o meu pai tinha até o terceiro do grupo escolar. E o meu pai mandava 2 cartas por ano para mim. 2 cartas por ano. Porque não tinha telefone, não tinha celular. A única comunicação era carta. Você escrevia uma carta, botava no correio, demorava 4 dias para chegar em São Paulo. Aí a gente recebia aquela carta. Ainda eu choro por causa disso. Terrível. Eu recebia aquela carta do meu pai e lia aquela carta dezenas de vezes. E não era só eu, os outros coleguinhas também. Eu era um pré-adolescente para a adolescência. Chorava e lágrimas corriam em cima daquela carta que o meu pai mandou para mim. Ele fez muita falta. E eu lamento, não de ter ido, mas de não ter tido, porque fui a companhia do meu pai. Meu pai morreu há 27 anos atrás. Meu pai foi um bom homem, muito honesto, muito decente, mas eu não aprendi nada com o meu pai, você acredita? Não aprendi nada com o meu pai. Meu pai é um homem que fazia muita coisa artesanal, cortava cabelo das criançadas com aquela maquininha manual. Ele fazia muita coisa, arrumava tudo, arrumava cerca, fazia um monte de coisa, eu não aprendi nada. Se você pedir para eu consertar uma coisa na sua casa, eu vou quebrar. Eu vou destruir, porque eu não sei, eu não aprendi nada com meu pai. Mas eu sei que ele me amava. Mas eu é que estive longe dele. A carta era a única coisa, 2 cartas no ano, a única coisa que nos ligava um ao outro. Que triste. E chorava muito em cima daquelas cartas. A outra coisa marcante eram as visitas. Todo mês tinha um domingo, não sei qual domingo do mês que era, mas todo mês tinha o domingo da visita. Os pais não podiam fazer visita quando quisessem com os seus filhos no colégio. Eles tinham o dia certo, um domingo por mês, eram liberados para os pais visitarem. Então, enchia de gente de fora, lá no colégio, visitando os seus filhos. E o meu pai morava aqui em Santa Bárbara, não tinha dinheiro nem para comer direito, não tinha dinheiro para pagar a viagem. Você pegava o ônibus Aviação Piracicabana e até na rodoviária velha de São Paulo, pegava mais 1 ou 2 ônibus para chegar lá no Colégio de Padre. O Colégio de Padre era na via Raposo Tavares, perto de Cotia, no quilômetro 18,5 da Tavares. Não esqueço mais isso. Não existe mais o colégio, virou um condomínio lá agora. E eu não sabia nunca, meu pai nunca dizia, não, eu vou tal mês te visitar. Ele fazia uma visita por ano. Geralmente era no primeiro semestre. Então, como ele não dizia o mês que ele iria me visitar, todo mês tinha no meu coração uma expectativa. Bom, hoje o meu pai vem, em fevereiro ele vem. Em fevereiro eu não via, porque tinha acabado de chegar lá. Mas em março ele vem, em abril ele vem, em maio ele vem, em junho ele vem, em julho ele vem. Todos os meses era uma expectativa no meu coração pela vinda do meu pai me visitar. E aí, não vinha no mês, aquela expectativa virava frustração e assim por diante. E quando ele vinha, era o momento mais alegre da minha vida. A gente nem tinha muito o que conversar. Sentava lá numa sala, dava umas voltas, e ele já dizia assim, olha, eu tenho que voltar, pegar o ônibus ali embaixo a tal hora, porque o ônibus da rodoviária está a tal hora. Então, ficava ali umas 2, 3 horas comigo e ia embora. Mas a vinda dele marcava a minha existência pelo ano todo, até chegar às férias. Tudo isso para dizer que, se você tem seu pai aqui da terra, ainda valorize a presença do seu pai, viva com ele, desfrute da presença dele, aprenda com ele. E se você não gosta muito dele, comece a agradecer pela presença dele. Que época difícil, irmão. Quem aqui tem filho de 11 anos? Hugo tem. Como que você deixaria teu filho hoje a estudar lá na capital, em São Paulo? E você não deixaria. Você se comunicaria com ele só por carta, 1 por ano, 2 por ano? Você visitá-lo-ia 1 vez por ano? Não, você nem deixa ele ir. Você não deixa ele ir. Você quer ficar perto dele. Era outra época, né? E o tema de hoje, pode pôr aqui, já está aqui? Pode pôr aí. É de volta à casa do Pai. O texto que eu quero usar para trabalhar essa história, contei essa história para
para vocês chorarem comigo, orarem por mim, para eu ser curado na minha alma, nas emoções, porque um dia eu vou encontrar com meu Pai Celestial, pelo menos, e aí eu vou reclamar com Ele: Senhor, o Senhor devia ter falado para eu não ir. Vai falar: mas você foi o que foi, porque foi. Você foi o que foi na terra, porque você acabou indo lá. Talvez se ficasse aqui, você seria uma pessoa desregada pelo mundo afora. Então tá bom, Senhor, obrigado. Lucas 15, versículo 20 fala assim: então ele levantou-se e voltou para casa junto do seu pai. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre essa parábola do filho pródigo. Deixa eu dizer uma coisa para você também. Em dezembro do ano passado, antes daquela série sobre do Pentecostes, eu decidi, Senhor, eu quero ser parecido com Jesus. E começaram a surgir um monte de problemas. Eu quero ser parecido, que eu tenho falado para a minha célula todas as vezes: decidam ser parecido com Jesus. Porque Ele é o meu Pai. Deus é meu Pai. Jesus é meu irmão. Eu quero ser parecido com Ele, quero viver como Ele. E essa é uma decisão muito importante para cada cristão. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Parábolas. O que é uma parábola? Todo mundo sabe, mas eu quero falar para vocês. Parábola é uma história, uma ficção, uma história fictícia, que se conta para apontar para um caminho, ou para apresentar uma grande lição, uma verdade. E geralmente, quem aplica esse método usa fatos do dia a dia. Então, eu contei aqui um fato que aconteceu comigo, que não é uma parábola, é uma realidade, na verdade, mas o contador de parábolas, ele usa fatos do dia a dia. E Jesus era especialista em parábolas. Os grandes ensinos, aquele que toca mais no coração das pessoas, foram os ensinos quando ele usou parábola. O que é uma parábola, então? É uma história fictícia que tem por objetivo apontar normalmente apenas para uma verdade. Tem 3 parábolas nesse capítulo. A primeira parábola é da ovelha perdida, a segunda da dracma, da moeda perdida, e a terceira parábola, a parábola do filho pródigo. Ok? Sintonizado? Então Jesus era especialista nisso. Essas 3 parábolas, elas têm uma coisa em comum, que é a alegria por ter encontrado o que havia se perdido. Na primeira parábola da ovelha perdida, a ovelha é um animal irracional. Guarde isso. Nessa primeira parábola, o pastor tinha 100 ovelhas, uma desviou-se, e ele saiu atrás dessa uma ovelha, e quando a achou, ele fez uma festa, ele se alegrou com os seus amigos, porque o que havia perdido fora encontrado. A segunda parábola é a parábola da moeda, da dracma, que é uma moeda de um certo valor. Aquela mulher perdeu uma moeda, ela ficou com outras moedas, mas aquela havia perdido. Ela limpou a casa, varreu a casa até achar aquela moeda. E quando ela achou aquela moeda, ela fez famosas vizinhas e se alegrou por ter encontrado aquela moeda. A moeda é um objeto inanimado. Primeiro é irracional, mas vivo. Agora é inanimado, não tem vida. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo, que também estava perdido. Quando foi encontrado, houve uma grande festa pelo pai que havia encontrado seu filho que estava morto e revivê-lo. Ok? Obrigado, irmão. Nossa, meu Deus do céu, com licença. Bom, afinal de contas, somos uma família, né? Ou você não limpa seu nariz na sua casa? Ora, bola. Bate palma, irmão. Muito bom. Oh, meu Deus. Então é assim. Então são as três parábolas, elas mostram essa coisa. A festa por ter encontrado a ovelha irracional, por ter encontrado uma moeda inanimada, um objeto inanimado, e uma grande festa por ter encontrado um ser inteligente e racional. Jesus conta a primeira e a segunda parábola. E por que ele contou essas parábolas? A resposta está aqui no versículo 2 do capítulo 15 de Lucas. Ele fala assim:
Vou escolher um. Todos os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram desprezados pelos judeus, porque eram cobradores de impostos a serviço de Roma. Ou seja, esses cobradores de impostos, na sua maioria, eles cobravam além da conta. Eles cobravam além da conta, exploravam o seu próprio povo, portanto, eles eram odiados pelos judeus. Mas aqueles cobradores de impostos e outras pessoas, aqui diz a minha Bíblia, de má fama, estavam reunidos para ouvir Jesus. E aí, versículo 2, os fariseus, os mestres da lei, começaram a se queixar, dizendo: este homem, apontando para Jesus, está fazendo amizade com aquelas pessoas de má fama e até está comendo com elas. Jesus percebeu aquela murmuração, percebeu que aqueles religiosos estavam assim, ao invés de estar ali para ouvindo o que Jesus teria a ensiná-los, estavam criticando Jesus por estarem Jesus em companhia de pessoas, entre aspas, de má fama e cobradores de impostos. E aí ele conta a primeira parábola, aí ele conta a segunda parábola, e parece-me que eles não entenderam a primeira, não entenderam a mensagem da segunda, porque quando ele inicia a terceira palavra, deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho uma Bíblia aqui, que é Nova Bíblia Viva, não é a Bíblia Viva. Pegaram a Bíblia Viva e fizeram a Nova Bíblia Viva. É muito legal essa Bíblia, é muito gostosa de ler. Vocês têm uma, eu vejo que vocês leem uma tradução muito legal também. Então, nessa tradução muito legal, diz aqui o versículo 11, para explicar ainda melhor, eles não entenderam, ficaram olhando com aquela cara do quê? Cara de bobo, o que é isso, tal. Então Jesus, para explicar melhor para eles o que ele estava querendo dizer, ele ministra essa parábola do filho pródigo. O que é pródigo? Pródigo é um cara esbanjador, é um cara gastador, e gastador não em coisas boas, mas gastador em porcaria, em coisas que não têm valor. Esse é o pródigo. Então, se você é alguém que desperdiça teus bens, você é um pródigo. Pródigo não é o que vai embora simplesmente. Pródigo é aquele que muitas vezes está perto do pai e da mãe, mas esbanja tudo o que tem, ao invés de ser inteligente e de bom senso. Ok, gente? Isso aí para nós começarmos a entrar naquilo que a gente quer ministrar hoje aqui. Ok? O que Jesus, as três parábolas, além de nos mostrar a alegria de ter encontrado o que havia se perdido, as três parábolas querem mostrar uma coisa: o imensurável, terrível, grande e maravilhoso amor do Pai. E o Pai aqui é Deus. Então, quando você é ministrado aqui, olha, você é filho amado de Deus, filho amado de Deus, filho amado de Deus. Não é só porque eu sou filho amado de Deus, mas é para você sentir o amor do Pai a você que é o filho amado de Deus. Quando o pastor Hugo fala, vamos vibrar, Brasil, não sei o que e tal, não é por vibrar simplesmente porque nós estamos num lugar bonito, ou porque é gostoso estar aqui, ou porque recebemos uma boa palavra. Não, você tem que vibrar porque você é realmente amado. É realmente amado. E nós precisamos ministrar isso ao nosso coração para sentirmos desse amor. Eu fico falando para mim direto, olha, eu sou amado de Deus, eu tenho direito à vida eterna, não porque eu sou bom, mas porque o meu Jesus morreu naquela cruz por mim, rasgou o escrito de dívida que havia contra mim, e me abençoou com todas as sortes de bênção na região celestial. Por isso eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece, e quando eu estiver em crise, em dificuldade, eu posso olhar para o meu Pai, como meu Pai vai estender a mão por mim, vai tirar do lamaçal de pecado, de dificuldade, vai me colocar sobre uma rocha e colocar nos meus lábios um novo cântico. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não é qualquer um. O nosso Deus não é uma religião. O nosso Deus não é como deuses que se espalham por aí. O nosso Deus é real, é vivo. Ele é verdadeiro. Ele não mente, Ele não engana. Ele está contigo e comigo por onde quer que andemos. E no Espírito que habita em nosso corpo. Foi lido aqui, né? Templo do Espírito Santo. É a presença relacional de Deus. Deus estava
no tabernáculo, Deus estava no templo, e agora Deus habita em você, habita em mim. Ele é o nosso Pai. Fala para o teu irmão, você tem um Pai, que é dono de todas as coisas. Amém? Aguenta aí, mas eu quero ler o texto. E na minha tradução, diz aqui, para explicar melhor, ainda melhor, esse assunto, contou-lhes a seguinte parábola, preste atenção. Um homem tinha 2 filhos, fale 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos perdidos. 2 filhos que não eram convertidos. Mas eram 2 filhos que ele amava. 2 filhos que ele sabia que tudo que era dele era dos seus filhos. Aí quando o mais jovem disse ao pai, pai, eu quero agora. Olha essa palavrinha na minha tradução, não sei como que está na sua, pai, eu quero agora. É uma exigência, eu quero agora a minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. O pai, ele não atendeu somente o filho, mas diante do pedido do primeiro filho, do filho mais jovem, ele pegou a herança dele e dividiu entre os 2 filhos. Entre os 2 filhos. E ele não ficou questionando, mas por quê? Vem para cá, eu não dou. Eu simplesmente falou, tá bom, está aqui a tua parte, meu filho mais velho está aqui a sua parte. Vamos ler. Poucos dias depois, este filho mais jovem juntou toda a parte dele, aquela que ele tinha recebido, viajou para uma terra distante, fale terra distante. Eu fui para uma terra distante do meu pai, aí eu senti falta do meu pai, aí eu chorava de noite, de muitas, quando voltava de férias, você ouvia no dormitório, que era um salão enorme, cama, um armário, meninos, adolescentes e pré-adolescentes, você ouvia o soluço de cada um, e eu soluçava também de saudade da minha casa, da minha família, dos meus pais, quando voltava de férias, depois passava, a saudade. As pessoas não sabem o que é saudade. A saudade é uma dor na alma profunda. A dor da saudade maior não é aquela de quando você perde um ente querido. Quando você perde um ente querido, sabe que morreu, não tem mais jeito. A natureza faz um trabalho e vai fazendo você esquecer aquela pessoa. A natureza faz isso. Mas a saudade de alguém que você sabe que existe, que te ama e que você ama, mas que você não pode estar junto, dói na alma. Dói na alma. Vocês não sabem o que é saudade. Nenhum de vocês sabe o que é saudade, mas eu sei o que é saudade. E espero que vocês não tenham a saudade que eu tive, que marca a vida da gente. Então, pouco dia depois, este filho mais jovem juntou toda a parte dele e viajou para uma terra distante. Nunca fique distante do Pai Celestial. Eu não estou falando de você vir para a igreja, você pode não estar nessa igreja, mas pode estar em outra igreja, mas nunca distancie do reino de Deus. Amém, querido? Porque você vai ter problema. E ali, esse jovem gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra, e ele começou o quê? A passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar de porcos. Que humilhação! Você sabe que porcos, para o judeu, é um animal amaldiçoado. O judeu não come carne de porco. E ele foi cuidar de porcos. E aqui diz que o jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens, com alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo, quando ele caiu em si, quando o bom senso voltou, quando ele viu que, agora eu estou passando necessidade aqui, caiu em si, voltou ao juízo, ele disse, lá em casa até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu morrendo de fome. Eu vou para casa junto do meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto de seu pai. No final de 1960,
67, eu vim de férias, olhei para a casa do meu pai, olhei para a cara do meu pai, olhei para a cara da minha mãe, olhei para a minha irmãzinha que tinha acabado de nascer, era um bebezinho ela nasceu não lembro se foi novembro, 3 meses. Eu tinha um irmão já, um pouquinho mais velho. Olhei para eles, olhei para cá, olhei para lá. Falei, vou ficar na casa do meu pai. Eu decidi ir estudar para padre, mas eu decidi ficar com os meus pais, porque eu percebi que, embora tivesse tudo lá, comida, proteção e tal, naquilo não se comparava ao que a minha família, o meu pai e a minha mãe, junto de mim, junto deles, eu teria. Eu descobri que era muito melhor estar aqui na pobreza, muita pobreza, do que estar lá num colégio, podendo até passear de vez em quando, que eles tinham muita promoção de viagem para cá de graça, mas eu resolvi que aqui com meu pai era melhor do que ficar lá no colégio. Glória a Deus. Eu ia ser padre, acabei virando pastor. Deus tem dessas coisas, né, cara? Deus é joia, né? E quando ainda estava longe, olha, presta atenção, a gente lê isso aqui, a gente está cansado de saber dessa história, mas olha que interessante, né? E quando ainda estava longe, seu pai ouviu, e seu coração, o coração do pai, se encheu de compaixão, e ele correu em direção ao seu filho, e o abraçou, e o beijou, e o filho disse, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado de seu filho. Mas o pai, aqui na minha tradução, mas o pai interrompe aquela palavra do filho, fala, eu não quero saber o que você está dizendo, pai, mas o pai disse ao seu servo, contou aquela oração, antecipadamente preparada do filho para com o pai, disse assim, preparem depressa e tragam melhor roupa de casa para vestir nele, coloque um anel em seu dedo e sandálias em seus pés, matem um novilho cevado, um novilho gordo, porque precisamos fazer uma festa e alegrarmos-nos. O pai não quis saber da história, o pai não quis saber daquilo que o filho estava, da justificativa do filho. O pai simplesmente falou assim, você é meu filho, você é meu filho, você é filho de Deus. Não importa a vida que você tem levado, não importa o pecado que você tenha cometido, se você tem Jesus no coração, você continua seu filho, arrependa-se dos seus pecados. Espere que Deus o abrace e o beije nesta noite. Quantos podem dizer amém? Amém. Deixe que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Talvez você tenha vindo na igreja, mas tenha estado longe do Pai. O relacionamento seu com o Pai talvez não tenha sido aquele que o Pai esperava que fosse. E esta noite é a noite de você reatar de verdade, pelo sangue de Jesus, esse relacionamento com o Pai. E ele fala aqui no versículo 24, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festa. E começaram as músicas, e começaram as danças, e começou aquela alegria, e todo mundo festejando a volta daquele que estava morto e reviveu, do filho que tinha sido a uma terra distante, mas que havia voltado aos braços dos pais. Aí o versículo 25 diz, mas o filho mais velho estava nos campos trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. Seu irmão voltou, aquele servo contou, e o seu pai matou um novilho gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar, vivo e com saúde. O filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele, porém ele respondeu ao pai, estes anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E durante todo esse tempo, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Fico imaginando um filho que mora na casa do pai, que tem todos os bens ali a seu dispor, quer fazer uma festa com os amigos. O que é que ele queria? Fazer uma farra? Fazer uma farra?
versículo 30, mas quando volta esse seu filho, não é nem o irmão, seu filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho gordo. Aí o pai fala, olha meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu, porém é justo comemorarmos, pois ele é o seu irmão, estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. Eu quero destacar rapidamente alguns pontos aqui. O primeiro destaque que eu quero fazer é que, lembre-se, o pai dessa parábola é Deus. Lembra-se que Jesus ele contou essas 3 parábolas por causa dos mestres da lei e fariseus, estavam dizendo, olha, esse homem está ensinando essas coisas legais, mas ele mesmo come com pecadores e gente de má fama. Lembre-se disso. Lembre-se também que estas 3 parábolas, elas citam a alegria das pessoas que, que tiveram de volta o que havia se perdido. E lembre-se que as 3 querem ensinar-nos que Deus nos ama de maneira incrível, que Deus nos ama de maneira imensurável, que nós não sabemos nem como dizer. E o primeiro destaque é assim, esse homem tinha 2 filhos, e quando o mais novo pediu a sua parte na herança, o pai não discutiu com ele, como eu já falei, simplesmente dividiu a fortuna entre os 2, ou seja, abriu mão de tudo que tinha em favor dos seus filhos. Deus é assim, querido. Ele abriu mão da glória. Jesus abriu mão da glória com o Pai para vir aqui a esta terra, para pagar o preço dos nossos pecados, rasgar o escrito de dívida que havia contra nós, para que nós pudéssemos sair da nossa negritude, do nosso pecado e pudermos viver a glória de Deus. Ele inaugurou pelo seu sangue um novo e vivo caminho. Nós podemos hoje chegar no Santo dos Santos, lugar onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia ir. E o sumo sacerdote, antes, fazia o sacrifício pelo povo, mas fazia um sacrifício por ele próprio, para que ele não morresse quando entrasse no Santo dos Santos. E nós não, nós podemos entrar a todo vapor no Santo dos Santos, porque Jesus já pagou o preço, amém, querido? E você, por isso, é filho amado de Deus. Dá uma salva de palmas, ajuda eu. Aí, me ajudem, por favor. Ok. O ato, deixa eu te dizer uma coisa, eu descobri isso. O ato de pedir herança enquanto o pai estava vivo, lá naquela cultura do Oriente, era uma ofensa gravíssima. Aquele pastor Rodrigo Silva, ele diz o seguinte, que lá no Oriente, se você conta para qualquer pessoa que mora no Oriente, conta essa parábola, ele diz, isso é mentira. Isso não é verdade. Como não é verdade? É mentira, porque qualquer filho que faz um pedido de resgatar a herança antes do pai morrer, ele apanha, ele é espancado pelo pai, porque é uma ofensa gravíssima. É como se você dissesse para o pai, eu quero a tua morte, quero que você morra agora. Ok? Esse é o primeiro destaque, era como dizer ao pai, eu quero que você morra. Em Gálatas 4, 6 e 7, Paulo afirma, olha que coisa, e porque vocês são seus filhos, e porque vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, o Espírito de Jesus, aos corações de vocês. Vocês entendem isso? Ele enviou o Espírito de Jesus Cristo no coração de vocês. Ele está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. É por isso que vocês são poderosos. A força maior da terra não é governo, reis e príncipes, é a igreja de Jesus Cristo. Por isso a igreja de Jesus Cristo pode mudar uma cidade, pode mudar um bairro, pode mudar um estado e pode mudar uma nação. Se a igreja de Jesus Cristo estiver na casa do Pai, ouvindo do Pai, recebendo do Pai, se alimentando do Pai, ela pode mudar uma nação. Nós podemos mudar o Brasil se caminharmos com o Pai, ouvirmos o que o Pai está falando e vivermos a vida do Pai em nós, pelo Espírito de Jesus Cristo que habita em nosso coração. Bata no teu peito e fale, glória a Deus, eu tenho o Espírito Santo, Ele fala comigo, Ele ministra o meu coração, amém, querido? Quando eu tomei a decisão de ser parecido com Jesus, estou longe disso. Vocês perceberam que eu não mudei nada?
Eu vou morrer com... Mas minha mãe morreu com 94, eu vou morrer com 95. Com a cabeça boa. Né? Ainda estarei me esforçando para ser parecido com Jesus Cristo. Mas quando você toma a decisão de ser parecido com Jesus Cristo, acontece uma coisa extraordinária. Quando você está na iminência de fazer uma bobagem, você ouve uma voz lá dentro, isso Jesus Cristo não faria. Então tome a decisão, porque quando você toma a decisão de ser parecido com Jesus, o Espírito Santo te chama a atenção, ele acende uma luzinha vermelha no teu cérebro, para que você não faça aquilo que você quer, que a tua carne quer fazer. Mas tem que tomar a decisão. Tem que tomar a decisão de ser parecido com Cristo. Nós ainda temos vergonha de carregar a Bíblia na mão. Nós temos vergonha de falar para as pessoas do amor de Jesus. Estou falando de mim. Nós ainda damos uma vacilada. Nós fomos aí, para onde nós fomos? Estávamos em Serra Negra, adoro Serra Negra, né? Vou lá direto. E estava eu e a Sônia passeando, lotado de gente. E aí, estava lá passeando. Aí um senhorzinho veio dar um papelzinho assim para a gente almoçar no restaurante, que ele estava indicando que ele ganha comissão. Eu falei, não sei se nós temos almoçado. Não, obrigado. Então, peguei um papelzinho. E fomos mandando. Daqui a pouco, aquele senhorzinho corre atrás de nós. E fala, preciso dizer uma coisa para vocês. Eu falei, meu Deus, vai pedir dinheiro. Já vai dizer que ele pode passar um pix, né? E falei, olha, preciso dizer para vocês o seguinte. O senhorzinho bem, que vocês estão chamando tanto atenção. Porque eu estava com uma blusa vermelha, bonita pra caramba, que eu comprei nos Estados Unidos, uma blusa vermelha linda, ela estava... Porque no inverno todo mundo usa roupa escura, né? E a gente estava brilhando uma luz das cores da roupa maravilhosa, né? E ele correu e falou, mas vocês estão tão elegantes. Aliás, é a segunda ou terceira vez que diz que a gente é elegante. Olha, glória a Deus. Porque uns optam pela modernidade, eu optei pela elegância, sinto muito. Aí é o seguinte, ele correu e falou assim, vocês estão chamando a atenção, vocês estão tão brilhando. Tá, obrigado, fomos embora. Aí andamos um pouco, a Sônia falou, poxa, nós podíamos ter pelo menos orado com o cara, né? Nós não oramos. E a gente perde essas oportunidades da vida. A gente perde essa oportunidade porque a gente não ouve o Espírito Santo falar, a gente quer fazer do nosso jeito. Se você crê que o Espírito Santo habita em você e você desejar ouvi-lo, ele vai falar com você, ele vai dar direção para você, porque ele é vivo, ele é real, está em nós, amém, querido? Então fala assim, e porque vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos corações de vocês que clama, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Assim, olha, continua o versículo, assim, vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. E essa parte final da minha Bíblia é incrível. E fala assim, uma vez que vocês são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem. Vocês me ouviram? E uma vez que vocês são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem. Não é isso que a parábola está dizendo? Ele nos dará tudo o que Ele tem. Ele tem o sol, Ele tem as estrelas, Ele tem o universo, Ele tem tudo. Ele tem sabedoria, Ele tem glória, Ele tem poder, Ele tem unção, Ele tem tudo. E tudo isso Ele vai dar, Ele quer dar para nós. Nós vamos acreditar que nós somos filhos dEle. E porque você e por você, uma vez que vocês são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem. Dá uma salva de palmas, por favor. Aleluia! Rapidamente, eu estou falando muito. Segundo destaque, este filho aqui da parábola, esse filho mais novo, enquanto estava na casa do pai, olha que interessante, ele era feliz e não sabia. Ele era feliz na casa do pai, ele tinha segurança, ele tinha a presença do pai, da mãe, do irmão, ele tinha trabalho, ele não tinha preocupação, o pai era um pai abastado financeiramente, ele estava de boa lá, ele era feliz e não sabia. Sabe quem falou isso? O reverendo Ademar de Vileiro Godoy, há 100 anos atrás, já faleceu há muito tempo. Cara bom de cabeça, você conheceu? Bom. Então, queridos, e por que ele era feliz e não sabia? Por 3 motivos. Primeiro motivo, porque tinha os olhos para as coisas lá de fora. Tinha os olhos para as coisas do mundo, ok? Ele
achava que a vida longe do pai seria mais legal, ele teria mais liberdade, ele poderia decidir, afinal de contas, eu tenho liberdade para tomar decisões, meu pai não vai pegar no meu pé, né? E ele estava com os olhos lá fora, ele queria curtir a vida, e o texto diz, então, como nós lemos, que ele viajou para uma terra distante, e lá, de maneira irresponsável, gastou todo o dinheiro recebido da herança. Tinha os olhos lá fora. Às vezes nós estamos aqui na igreja, mas o que mais chama atenção não é nem a palavra ministrada, não é nem as músicas. Aliás, cantamos a maioria das músicas e não prestamos atenção na letra, não captamos a mensagem e fazemos isso rotineiramente. Mas quando lá fora, o que o mundo nos apresenta parece que é mais atrativo. Tome cuidado com isso, porque isso te afasta do Pai. Segundo motivo de que ele era feliz e não sabia, é pelo fato de ter, dando continuidade, né? Pelo fato de ter os olhos do mundo, o segundo motivo, ele tinha um coração insatisfeito, descontente, estava descontente na casa do pai. Pois eu tenho que levantar 9 horas da manhã para trabalhar. O café da manhã só tem pão, manteiga, ovo cozido, ovo mexido e bacon, só tem isso. Lá fora eu terei mais. Adão e Eva estavam lá no Éden e de repente o diabo colocou uma insatisfação no coração de Eva e de Adão, que, eu sou aqui, eles eram um segundo abaixo de Deus, Deus falava com ele na virada do dia, tinha comunhão, mas de repente entrou no coração deles a insatisfação, o descontentamento. E esse jovem estava descontente na casa do pai, embora tivesse tudo. Sabe qual que é o antídoto para o descontentamento? É a gratidão. Se o teu pai não é um cara legal, comece a agradecer pela vida dele. Se o teu carro é um carrinho antigo, velho, né, queimando óleo, agradeça a Deus que de repente para de queimar o óleo. Se você tem uma renda que está aí lutando com a vida, agradeça a Deus por essa renda, que quando você agradece, o céu se abre na sua vida e as coisas se multiplicam. A gratidão é o antídoto contra o descontentamento e insatisfação. Amém, querido? Viva satisfeito com o teu Deus, que Ele é o teu Pai, que tem para você tudo que é dele. E a terceira coisa, é por estar descontente, ele não dava valor aos privilégios da casa do pai, não dava valor. Mas o terceiro destaque é que longe da casa do pai, ele era infeliz. Ele era infeliz, agora infeliz. Na casa do pai era feliz, não sabia, mas longe da casa do pai, ele era infeliz e não sabia. Ele era infeliz e não sabia, até que vieram as consequências de estar longe da casa do pai. Quais são as consequências? Começou a passar necessidade. Houve uma crise econômica naquele país para onde ele fora. Ele começou a passar necessidade. Acabou o dinheiro, gastou tudo. E agora? Começou a passar necessidade. A humilhação, teve que cuidar de porcos. Todos os seus amigos sumiram. É sempre assim, cara. Quando você é útil para as pessoas, quando as pessoas acham que você é importante para elas, quando você tem grana, todo mundo está perto de você. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, já morreu há muitos anos, que foi assim, era fazendeiro, muitos implementos, tinha um sobrado na cidade, era um homem bem abastado e rico, mas de repente ele se envolveu com prostituição e foi perdeu a fazenda, perdeu a família, cada filho se espalhou para um lugar, perdeu a casa, e no fim da vida tínhamos que levar um pedaço de pão, um pedaço de carne para ele viver. Nenhum dos amigos que caminhavam com ele enquanto ele tinha dinheiro foi lá atendê-lo. Apenas foram atendê-los aqueles a quem ele desprezou, que é a sua própria família. E aí tem, não sei, acho que foi o pastor Silva também que fala o seguinte: 90% das pessoas com quem você anda não gostam de você. Elas gostam do que você tem. 90%. Então não se iluda muito, apenas caminhe com o Pai. Caminhe com o Pai. E se todo mundo te abandonar, teu Pai nunca te abandonará. Amém, querido? Essas consequências mostraram a ele que ele era infeliz. Veja bem,
Eu vou repetir aqui, longe da casa do pai, ele era infeliz e não sabia. Mas quando ele passou a viver essas consequências de estar longe da casa do pai, o que aconteceu? Essas consequências mostraram a ele que ele era infeliz, mas agora ele sabia que ele era infeliz. Estou infeliz aqui, não tenho o que comer, tenho que cuidar de porcos, sou desprezado, humilhado, não tenho mais amigos. E lá na casa do meu pai, meus empregados comem bem, estão de boa, né? São respeitados e tudo mais. E aí, o quarto destaque é que por saber que ele era infeliz naquelas condições que eu acabei de dizer, ele cai em si. Fala assim, ele caiu em si. Fala assim, glória a Deus. Ele caiu em si. Eu conheço gente, querido, que ao longo desse tempo, que receberam curas, que foi curado da vista, não enxergava e começou a enxergar, jogou o óculos fora. Conheço pessoas que foram curadas de câncer e que depois da cura de câncer nunca mais apareceu na casa do pai, porque estava bem, não sei quais as consequências. Então não seja ingrato, se você é abençoado, permaneça. Se você tem Deus como seu pai, honre o teu pai celestial e honre a presença dos seus irmãos. Não faça como aquele filho mais velho, fala, não, esse teu filho, não, aquele teu filho é teu irmão. Amém, irmão? Ok. Então esse quarto destaque que eu quero falar, que ele era infeliz naquelas condições, ele caiu em si, ele se arrependeu e decidiu voltar para a casa do pai. E ele então ensaia uma oração, ele fala, vou fazer essa oração, ele ensaia uma oração, né? A gente faz assim também, bom, você tem um problema, fala, vou falar isso, aquilo outro. Ele ensaia uma oração, ele percebeu que aquele lugar era um lugar de vergonha, portanto, não era o seu lugar era junto do Pai. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, existe um lugar para nós, no reino de Deus, não importa qual instituição você frequenta, mas o lugar para nós no reino de Deus, não é lugar de vergonha, de humilhação, de necessidade, o nosso lugar é junto do Pai. Se você tiver que passar necessidade, passe junto do Pai. Você que tiver que sofrer algumas circunstâncias, que esse mundo é um mundo perigoso, é um mundo de dor, é um mundo de sofrimento, esse mundo é um mundo amaldiçoado por Deus. Então não tem outro melhor lugar para você ficar senão junto do Pai, porque ali junto do Pai, o inimigo vai tentar tirar seus dardos inflamados contra você, mas os anjos do Senhor vão te proteger desses dardos, porque você é filho amado. Entende, querido? O Espírito Santo está falando com você. Hoje é o dia de reconsagrar, de voltar à casa do Pai. Ah, mas eu estou na igreja. Querido, tem tanta gente que está na igreja. Normalmente nós nos identificamos ou com um filho ou com o outro, né? E quinto destaque, aquele pai, Deus, nunca esqueceu aquele filho esbanjador. Pelo contrário, todos os dias aquele pai aguardava ansiosamente a sua volta. E quando o vê de longe, cheio de compaixão, como diz o texto, correu até ele, não fez nenhuma repreensão, mas o abraçou e beijou. Nosso Pai, nesta noite, quer tornar mais íntima a relação dele com você e de você com ele. Nesta noite, ele quer te abraçar. Amém, querido? O pastor Hugo já ministrou sobre cura aqui. Quanta gente, todos nós precisamos de cura, porque todos nós passamos por tribulações. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom, eu venci o mundo. Creia no que o Pai diz. Nesta noite Ele quer te abraçar e te beijar. E te beijar. E te beijar. 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 E aquele pai não fez nenhuma repreensão. Nenhuma repreensão. Ele não vai te repreender pelas coisas que você fez, ele vai apontar para Jesus. O pai vai dizer, tá bom, quando você ensaiar a tua oração, pai, eu fiz isso, fiz aquilo. O pai vai dizer, é verdade, você mereceu o inferno, mas não, olha aqui, Jesus pagou o preço já, vem para mim, eu quero te abraçar e te beijar. Sexto destaque, o pai, feliz pelo retorno do filho, fez uma grande festa para comemorar, vestindo-o com a melhor roupa, colocando um precioso anel no seu dedo e colocando uma sandália nova em seus pés. Quantos querem um anel novo no dedo?
Eu não quero fazer a analogia do significado do anel, do manto e das sandálias, mas aquele filho chegou como um maltrapilho, não tinha a roupa toda rasgada, os pés todos cheios de feridas, porque ele veio andando, não tinha o que calçar nos pés, né? Chegou lá, tinha sido desprezado e estava receando de que ao chegar fosse desprezado pelo seu pai, pelo seu irmão, pela sua família e pelos todos daquela aldeia. Mas não, o pai não quis que o seu filho continuasse na vergonha, então colocou um manto sobre ele, um anel precioso no seu dedo e nova sandália nos seus pés. Quantos querem isso de Deus? Deus quer te levantar. Deus não quer que você viva rastejando. Deus quer te levantar. Amém, irmãos? Fala assim: Deus quer me levantar, Deus vai me levantar, eu vou viver sobrenaturalmente, ainda que neste mundo natural. Se você tem, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem sofrido muito mais do que eu sofri na minha adolescência, longe do meu pai. Você talvez esteja por perto, mas não está desfrutando das bênçãos do Pai. E Deus quer te revelar nessa noite que tem muita bênção para você. Tem muita luta também, muita dificuldade, mas Ele nunca vai te deixar. Amém? O sétimo, e para concluir a sétima, destaque aqui, sobre o filho mais velho. O filho mais velho, sabe o filho mais velho? O trabalhador. O filho mais velho, o certinho. O filho mais velho, o religioso, que fazia tudo corretamente. Ao invés de alegrar-se com a volta do irmão, o que ele faz? Fica irado, e ele confronta o pai, e não entra para participar da festa, isso porque ele tinha tudo, mas não desfrutava do privilégio de estar com o pai, na casa do pai. Este filho representava aqueles fariseus e escribas que estavam reclamando de Jesus. Talvez nós sejamos assim em alguns momentos, ou tenhamos sido assim em alguns momentos da nossa vida, reclamamos, oh Deus, onde o Senhor estava? Eu reclamei muito quando minha esposa faleceu em 2019. Senhor, por que eu? Eu falei, porque eu tenho uma bênção maior para você. Porque você é importante ainda. Por que tu me levas? Falei, a dor que a família vai sofrer é dupla. Larga a mão de ser egoísta. Tá bom. Mas aquele filho não entra para participar da festa. Ele não desfrutou, e vivia com o pai, mas não desfrutava das bênçãos do pai. Desfrute das bênçãos do pai. Seja feliz, seja alegre. Mas você não conhece a minha vida. Olha, meu querido, deixa o Espírito ministrar o teu coração. Você pode estar com sérios problemas financeiros, até de enfermidade. Não tem problema com filho, com filha, né? Tem tanta gente assim. Mas ouça o Espírito dizer que Ele está em você e vai no momento certo trazer a solução para o teu problema. E tem uma coisa maravilhosa que nós precisamos começar a entender, ainda que vocês sejam jovens, o velho que sou eu pelo jeito, ainda que vocês sejam jovens, quero que você lembre-se de uma coisa: você vai morrer. Mas quando você morrer, o corruptível será enterrado, e você receberá um corpo incorruptível. Quando você morrer, glória a Deus pela morte, você vai encontrar-se com o Pai de verdade, e vai vê-lo face a face, e lá Ele vai te abraçar verdadeiramente, e lá não haverá choro, não haverá dores, não haverá enfermidade, não haverá nada disso. Você sairá de um mundo perigoso e amaldiçoado para os braços do Pai, abençoados com todas as sortes de bênção. Quantos creem nisso? Então não tenha medo da morte. A morte é triste para quem fica, mas para quem é crente e vai para os braços do Pai é a melhor coisa que existe. Eu quero... este filho, então, mais velho, representa aqueles escribas e fariseus. Ele estava tão distante do pai. Esse filho que estava ali perto do pai, de verdade, estava tão distante do pai quanto o irmão mais novo, embora estivesse na casa do pai. É estranho isso, né? Eu quero concluir fazendo a seguinte pergunta. Eu quero concluir dizendo o seguinte: quem é você nesta parábola do filho pródigo? Você não é uma ovelha
irracional, nem uma moeda inanimada. Você é um ser inteligente, capacitado, cheio de dons. Quem é você nesta parábola? O filho mais novo? Espero que não. Ou o filho mais velho, que tem tudo, mas não enxergou que tem tudo. Conheci empresários ricos que já faleceram também. Falar de quem está morto é mais fácil, porque já morreu mesmo, né? Que era milionário, mas vivia como pobre. Viu isso? Pessoas milionárias que vivem como pobre, está cheio de gente assim. O filho mais novo, que foi responsável com as bênçãos do pai, ou o filho mais velho que não percebia que tudo que era do pai era dele. Hoje o pai está nos dando a oportunidade de você vir até ele e dizer: pai, eu estou aqui. Não importa como você tem vivido, venha para ser curado, como já foi ministrado, amado e recebido pelo pai. Lembre-se do que eu disse no início sobre a ênfase dessas 3 parábolas: o amor incondicional do pai. O Salmo 84:10 fala assim: mais vale passar um dia no seu templo, na tua companhia, contigo, do que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Que bom que você esteve com a gente em mais um Palavra da Semana, esse podcast oferecido semanalmente pela Nova Estação, através do YouTube com som e imagem e através das principais plataformas de áudio e podcast. Seja sempre bem-vindo. Eu quero fazer um convite para você que entende que precisa estar em paz com Deus, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Para você que entende que o batismo ele é precedido por arrependimento e você quer e deseja nesses dias descer as águas e receber o batismo. Ou para você que é cristão, mas está afastado da fé cristã e quer se reconciliar com Deus, se reaproximando mais uma vez da família da fé, sendo desenvolvido na comunhão dos santos. Seja quem for você, coloca aqui o teu celular nesse QR Code que está na sua tela. Nós queremos te conhecer. Você é bem-vindo à nossa família, a família Nova Estação. Nós queremos te ajudar na sua caminhada. Seja você alguém novo na fé, recebendo Jesus hoje, seja alguém que quer o batismo, até mesmo você que quer se reconciliar com a família da fé, nós queremos te conhecer. E para você que está ouvindo esse podcast na academia, no carro, em algum lugar assistindo na sua TV enquanto você cozinha e quer fazer parte de uma igreja, aponte também a câmera do seu celular para esse QR Code. Nós temos os nossos cultos aos domingos e as células ao longo das semanas, onde você vai poder ter comunhão e conviver entre irmãos. Você também é muito bem-vindo. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com alguém que você ama e que você sabe que será edificado através de tudo que você pôde ver e ouvir nesse conteúdo de hoje. Se você ainda não acompanha a Nova Estação nas redes sociais, vai lá no Instagram, @Nova Estação Church, e comece a seguir a gente. Você também é bem-vindo para se inscrever na página do YouTube da Nova Estação, onde você encontra esse e muitos outros conteúdos. E, claro, bem-vindo também às principais plataformas de podcast, onde você vai poder ouvir e ser edificado através desses conteúdos, enquanto você faz o que tem que fazer. Seja bem-vindo sempre e até o próximo.